capítulo 19. Lucas, capítulo 19, vamos ver dos versos 2 ao verso 10. Pode começar do verso 1, é meramente uma referência geográfica, mas a partir do verso 1, Lucas 19, até o versículo 10, a história de um pequeno homem, ou de um homem de pequena estatura, mas que se transforma num grande homem de Deus, por aquilo que ele faz e por sua atitude. E o que este homem, chamado Zaqueu, pode ensinar-nos, como ensinou-me ao ler e estudar o texto bíblico, do que um homem, por menor que seja, pode se tornar um grande homem com uma grande visão. Alguém já disse certa vez, esta frase eu pesquisando, pincei-a de fontes indeterminadas, porque hoje a internet é uma grande fonte de conhecimento, boa parte dele inútil, absolutamente inútil, alguns até desnecessários, mas existe também neste mar imensurável de informação, algumas coisas que podem ser tiradas de boas. E procurando, pesquisando sobre afirmações acerca da visão, eu pensei esta que diz que ter uma grande visão não é privilégio e oportunidade apenas dos grandes, mas sempre daqueles que sabem olhar na direção certa. É fato que os mais altos têm a possibilidade de enxergarem melhor em meio à multidão, mas quando nós aprendemos, como Zaqueu nos ensina, a olhar na direção certa, nós então podemos ter diante de nós um horizonte, uma nova realidade revelada, vislumbrada pelo milagre do poder que tem uma atitude correta, aproveitando a oportunidade que nos é dada, e isso pode mudar a nossa vida. Não se trata aqui de um conceito meramente motivacional, o que muitos aqui que vivem no contexto corporativo, empresarial, estão o tempo todo sendo motivados por palestrantes, por enquetes, por dinâmicas, por acampamentos, por retiros motivacionais. Não, isso é muito melhor, é muito mais. É a palavra de Deus, é a experiência de alguém que foi profundamente transformado, e essa transformação não é algo que se via apenas de fora para dentro, mas especialmente de dentro para fora. E é o que nós podemos destacar da história de Zaqueu, um homem controvertido, um homem que no seu histórico, até em contraste com Jesus, era alguém de uma índole duvidosa, era alguém muito malquisto no seu contexto social e comunitário, e era alguém que, mesmo tendo tudo, sentia ainda como se nada tivesse. Zaqueu era um homem rico, era um homem que gozava de certa facilidade no seu contexto social, ele tinha acesso às autoridades, mas visivelmente um homem vazio, um homem incompleto, e que vivia à procura de algo que lhe desse esperança. E então Zaqueu ouve falar de um homem que estava andando por aquela região e que vidas estavam sendo transformadas ao conhecê-lo. E ele então diz: eu não posso perder a oportunidade de conhecer este homem, e este homem é Jesus. Diz assim o texto em Lucas 19, de 1 a 10. Tendo entrado em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe dos publicanos. Ele tentava ver quem era Jesus e não conseguia, por causa da multidão e porque era de pequena estatura. Correndo na frente, subiu num sicômoro a fim de vê-lo, pois Jesus tinha de passar por ali. Quando chegou àquele lugar, Jesus olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje tenho de ficar em tua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos criticavam, dizendo: ele foi ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: vê, Senhor, darei aos pobres metade dos meus bens, e se prejudiquei alguém em alguma coisa, eu lhes restituirei 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: hoje a salvação chegou a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Será que você pode se considerar uma pessoa de visão? O que a gente descobre de Zaqueu é que a sua condição, a sua estatura, o seu momento,
não foram para ele impedimentos para que ele pudesse experimentar e vislumbrar algo novo, que está claro aqui era algo que ele tanto queria e tanto esperava. Movido por uma curiosidade, movido por uma necessidade, ele ouve falar que havia um homem chamado Jesus que passaria pela sua cidade e que no seu histórico havia pessoas transformadas, enfermos curados, mortos ressuscitados, tempestades que foram silenciadas, pães que foram multiplicados e peixes. Jesus estava fazendo uma história de vida por onde passava, e Zaqueu diz: eu tenho tudo o que o dinheiro pôde me dar, mas dentro de mim ainda falta, e talvez este homem possa me responder. E diz o texto então, que ele tentava ver Jesus, mas não conseguia. E a primeira lição que nós podemos tirar deste pequeno homem, mas que revela-nos ter uma grande visão, é que as suas barreiras, os obstáculos diante dele, os seus impedimentos naturais ou circunstanciais, não inibiram a sua atitude. Zaqueu era pequeno, e por ser pequeno a multidão lhe encobria, mas ele tinha no seu coração um desejo, uma vontade que o movimentou a uma atitude. E diante desta realidade nós podemos declarar que Zaqueu, mesmo sendo pequeno e não podendo ver a multidão à sua frente, não desistiu. Eu poderia imaginar aqui uma cena e dramatizá-la, em que Jesus andando, apertado pela multidão, Zaqueu de longe tentando esbarrar num outro, tentando abrir caminho e andando no paralelo daquela caminhada de Jesus em meio à multidão, e ele se esforçando: deixa eu ver quem é Jesus, como ele é, eu quero que ele me veja. Ele teve uma ideia brilhante. E o texto diz então que ele procurou todos os meios possíveis ao seu alcance para ver Jesus. E o mais impressionante é que ele não se limitou ou não se inibiu diante dos obstáculos reais. Se você não sabe, o detalhe importante desse texto, talvez na sua versão esteja a tradução por figueira brava, e que na minha versão que eu li, sicômoro, que é o nome, seria o nome oficial, e figueira brava um apelido. Por que brava? Porque a característica desta figueira é que no seu caule, no seu tronco principal, havia inúmeros espinhos que impedia com que uma pessoa descuidada ou desatenta pudesse subir nela. Mas o texto diz que Zaqueu correu na frente e subiu no sicômoro. Ou seja, os obstáculos tanto naturais, que era a sua própria estatura, e os obstáculos circunstanciais, que era o impedimento da grande multidão entre ele e Jesus, não lhes foram impedimento cabal. Zaqueu perseverou, Zaqueu foi adiante, não desistiu, e ele não se inibiu diante das suas limitações. A Bíblia nos deixa claro que seguir a Jesus e viver uma transformação que Ele pode dar, não é uma experiência para aqueles que desistem facilmente. Um dos meus textos preferidos é de Hebreus 10, quando o escritor aos Hebreus, no final do capítulo, versículo 39, se não estou enganado, ele diz que nós não somos como os que desistem, mas como os que perseveram. Talvez na posição de Zaqueu, tomado pelo comodismo, pela preguiça, talvez pelo cansaço, ou talvez pela própria consciência da incapacidade, eu diria, ainda não é dessa vez. Muitos de nós adiamos as oportunidades que nos são dadas de uma mudança, porque nós nos inibimos diante dos obstáculos. Mas aqui eu sabia que ou seria daquela vez, ou provavelmente não seria mais nenhuma vez. Zaqueu então, diz o texto, versículo 3 e 4, que ele tentava ver Jesus, não conseguia, mas ele correu na frente, subiu num sicômoro, e de lá ele pôde ver Jesus. Então Zaqueu, mesmo sendo um homem pequeno, revela ser um homem de grande visão,
porque os obstáculos diante dele não o impediram de perseverar. Depois nós vamos ver no versículo 4 ainda, que diz o texto no finalzinho um detalhe importante. Ele correu, subiu no sicômoro a fim de vê-lo, pois Jesus tinha de passar ali. Perceba comigo que Zaqueu conseguiu enxergar além. Ele conseguiu projetar o caminho de Jesus e disse: é para lá que eu vou, porque ali ele tem que passar, e quando ele passar ali, eu verei Jesus. Será que nós estamos olhando na direção certa quando nós traçamos as nossas metas e os nossos alvos e principalmente estabelecemos os nossos projetos de vida, os nossos planos na direção certa? O que para mim faz toda a diferença aqui, sem querer espiritualizar o texto, porque o texto é muito maior do que a gente possa imaginar e do que uma lição simples de entusiasmo ou de motivação que eu possa extrair. Mas o que para mim representa aqui é o fato de que Zaqueu sabia para onde ir, em que direção olhar. E sabe qual é a direção? Jesus. Parece-me que Zaqueu traça um plano ali de coordenadas e direção, de retas convergentes. Ele fala: eu vou subir naquela árvore e de lá eu vou olhar, porque de lá eu sei que eu vou ver Jesus. Ele não queria ver a multidão, ele não queria ouvir a voz de Jesus tão somente, ele não queria sequer ser notado. O seu objetivo e o alvo dele era: eu quero ver Jesus. Significa que não basta você apenas ter força para vencer as suas limitações, mas o que Zaqueu me ensina é que eu preciso saber e ter o discernimento para também olhar na direção certa. Porque muitas vezes os nossos esforços são desperdiçados, porque nós não olhamos e não agimos, não corremos na direção certa. Quantas vezes os nossos projetos são alvos frustrantes e frustrados, quando os nossos planos de vida, as nossas metas não convergem na direção de Jesus, não se cruzam as linhas dos olhares, dos interesses, dos alvos, e a gente então para no meio do caminho e fala assim: mas por que, Senhor? Talvez a resposta seja mais simples do que se possa imaginar. Por quê? Porque a sua linha de visão não convergia com a minha linha de ação. Zaqueu não estava obrigando Jesus a passar por aquele lugar, mas ele se coloca no lugar onde Jesus iria passar. E nós precisamos aprender e amadurecer a nossa visão espiritual para que nós nos coloquemos na linha de ação de Deus, para que nós sejamos o alvo convergente das ações de Deus. Não é trazer Deus para a minha linha de ação, mas é eu me movimentar na direção da linha de Deus. Gosto muito do autor Henry Blackaby, do livro Conhecendo Deus Fazendo Sua Vontade, em que ele desafia nos seus estudos indutivos que nós precisamos descobrir onde Deus já está agindo e nos colocarmos naquela posição, naquele lugar, naquela direção, para que então nós nos unamos ao movimento de Deus e então façamos parte do projeto de Deus. Zaqueu olha para a direção certa, e ele, quando traça o seu alvo, quando ele traça a sua meta, ele sobe naquele sicômoro porque ele diz: Jesus vai passar por aqui. Será que Jesus vai passar pelo lugar onde você está? Será que quando você traça as suas metas, os seus alvos, os seus projetos de vida, você está considerando o lugar onde Deus irá passar? Muitas vezes não. Muitas vezes nós traçamos os nossos caminhos, os nossos projetos, e nós então andamos na direção em que nós queremos ir e dizemos: Senhor, passa por aqui, Senhor. Mas a resposta pode ser: mas eu nunca ia passar por aí. Não eram esses os meus caminhos, não é esses os meus planos, não são esses os meus planos. Zaqueu nos mostra ser um homem pequeno de estatura, mas com uma grande visão, porque ele vence os obstáculos diante dele, mas ele se coloca na linha de direção para onde Deus está indo. E olha, não tem mágica. Você só sabe para onde Deus está indo se você conhece o jeito de Deus agir. E nós precisamos resgatar o conhecimento e a experiência do que a palavra de Deus promove em nós.
Enquanto nós não conhecermos Deus, o mínimo suficiente para saber o jeito de Deus agir, nós não saberemos olhar na direção certa. Muitas vezes nossos olhares são divergentes, são conflitantes. Mas Zaqueu sobe na árvore, e um detalhe que para mim é muito precioso na ação de Zaqueu, ele vai para um lugar e diz, Lucas, porque Jesus tinha que passar por ali. Zaqueu olha na direção certa, e a sua trajetória coincide, converge com a trajetória de Jesus. Então Zaqueu nos ensina a ter visão, e para que nós tenhamos uma visão certa, nós precisamos ter a coragem de vencer os obstáculos, e as limitações não podem nos fazer desistir. Zaqueu nos ensina a olhar na direção certa, quando nós convergimos os nossos olhares para o jeito de Deus agir, para onde Deus está trabalhando, e nós fazemos isso por meio da palavra. Além disso, Zaqueu também consegue enxergar além daquilo que os seus olhos veem. Talvez naquele movimento, naquele frenesi da cidade, aquela multidão toda de um lado para o outro, talvez alguns estavam assim, olha, o profeta chegou, o grande mestre está aqui. Mas parece-me que o desejo de Jesus, a curiosidade de Jesus, o seu coração voltado para Jesus, lhe revelava algo muito maior e muito melhor. Talvez enquanto a multidão se apertava ali, olhando para aquelas pessoas, talvez alguns em busca de cura, de restauração, de regeneração, de milagres, Zaqueu poderia dizer para si, eu não preciso de nada, eu tenho dinheiro, sou um homem rico, sou líder dos publicanos, tenho uma influência social, tenho uma importância nesse contexto, mas parece-me que Zaqueu tem um olhar além daquilo que os seus olhos poderiam lhe revelar. Ele vai ao encontro de Jesus, ele vai tentar ver Jesus para perceber que aquele homem poderia lhe dar algo que ele ainda não tinha conseguido, fosse poder, fosse dinheiro, fosse status social, mas parece-me que Zaqueu era um homem que tinha dentro de si um vazio. Eu consigo enxergar nesse texto a figura de um homem tão rico, mas tão pobre ao mesmo tempo. A gente não encontra aqui referências a Zaqueu tendo sua família, apenas sua casa. E mais, ele tinha o desprezo da sua sociedade. Você leu o texto e você viu que quando Jesus disse que ia comer na casa dele, fazer uma refeição na sua casa, as pessoas comentam entre si, ele foi ser hóspede de um homem pecador. Por aqui, a crítica não é apenas a Jesus, mas era a crítica desprezível da própria sociedade acerca de Zaqueu. Por isso eu posso inferir ao texto a possibilidade de que Zaqueu era um homem que se sentia sozinho, solitário, infeliz, mesmo tendo muito dinheiro, mesmo tendo uma posição de importância, mesmo sendo um homem influente, dentro do seu coração ele tinha uma necessidade. E eu percebo então que ele não sobe neste sicômoro em busca de milagres visíveis, mas ele olha para Jesus, ele vai ao encontro de Jesus na esperança de que Jesus pudesse lhe dar aquilo que o dinheiro não havia lhe dado, a transformação que a sua posição social não havia lhe oferecido. E enquanto a maioria das pessoas estava ali na cidade em busca de um profeta, um mestre, mas Zaqueu estava em busca do Messias, para ver se aquele homem era realmente quem ele dizia ser. E para mim a surpresa deste texto está no fato de que, no versículo 5, quando ele chegou àquele lugar, o texto diz que Jesus olhou para ele e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje tem de ficar em tua casa. É inevitável a relação entre descer tão rápido quanto subiu. Mas o que movimentou Zaqueu dessa forma tão intensa? Primeiro uma necessidade, e depois
uma possibilidade. Chama a minha atenção o fato de que Zaqueu subiu no sicômoro, mas antes de dizer que ele havia avistado Jesus, Lucas faz questão de imediatamente dizer que Jesus o viu. Ou seja, Jesus tomou a iniciativa de encontrar Zaqueu onde ele estava, antes mesmo de Zaqueu poder encontrá-lo no meio da multidão. Era uma multidão. Evidentemente que ver um homem em cima de uma árvore, e uma árvore improvável, porque era uma árvore cheia de espinhos em seus caules e seus galhos, de alguma maneira, a necessidade de Zaqueu atraiu os olhares de Jesus, e Jesus encontrou Zaqueu antes mesmo de Zaqueu encontrá-lo. Isto revela o que é a graça. Zaqueu tinha uma necessidade, e por isso ele subiu tão rápido num sicômoro para ir ao encontro do lugar onde Jesus passaria. Mas antes mesmo de Jesus chegar ali, Jesus o acha em cima de uma árvore e dirige para eles: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu vou ficar com você na sua casa. Querido, esta mensagem é a mensagem da graça. Quando Jesus nos encontra, primeiro, quando Ele olha para nós e nos acha no meio da multidão e nos chama pelo nome. Eu preciso que você perceba nesse texto que Zaqueu era só um anônimo subindo numa árvore em busca de respostas. Mas quando ele é surpreendido por um olhar e por uma declaração graciosa, quando ele é chamado pelo seu próprio nome, ele é dado uma oferta, o texto diz que ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. O versículo 6 já retrata a transformação. Tão rápido quanto ele subiu, movido por uma necessidade, ele desceu, agora motivado por uma esperança, motivado por uma oportunidade, e ele já desceu transformado. Ele subiu naquela árvore desesperançado, por certo solitário, carente e necessitado, e agora, diz o texto, faz questão de declarar que ele desceu e recebeu Jesus com alegria. Quando nós nos encontramos com Jesus, Ele já nos transforma e enche o nosso coração de alegria. Zaqueu se mostra, revela-se como um homem de grande visão, mesmo sendo um homem de pequena estatura, porque ele não perdeu a oportunidade de, ao ser convidado por Jesus, de aceitar o convite, de sentar-se à mesa com Ele e de experimentar a transformação que só Jesus podia lhe dar. E finalmente no versículo 8, quando ele já assentado com Jesus, em meio às críticas da sua sociedade, em meio ao desprezo dos seus, talvez, opositores, adversários políticos, ele se dirige para Jesus e diz: vê, Senhor, versículo 8, vê, Senhor, darei aos pobres metade dos meus bens, e se prejudiquei alguém em alguma coisa, eu lhe restituirei 4 vezes mais. Agora está alguém que decide investir pesado, por meio do arrependimento, naquilo que ele crê. Este homem, este pequeno homem em estatura, mas um grande homem de visão, percebe que agora a sua vida só tem sentido se ele investir tudo o que tem, tudo o que é, para que este amor seja compartilhado e multiplicado. Zaqueu entendeu que agora havia algo que cabia somente a ele fazer. Era mostrar às pessoas que a transformação que Jesus Cristo faz é uma transformação de dentro para fora. Quando nós temos um objetivo, nós precisamos de uma visão. Zaqueu nos revela que esta visão só é alcançada porque ele não se inibiu, não desistiu, não fraquejou diante das suas limitações. Quando nós temos um objetivo, nós precisamos enxergar o lugar onde Deus está agindo e nos encontrarmos com Ele neste lugar. Deixar que converjam na mesma direção os nossos interesses
aos interesses prioritários de Deus. Quando nós temos uma visão, nós precisamos experimentar o poder que é enxergar além daquilo que os nossos olhos veem. E Zaqueu olhou para Jesus e viu nele toda a possibilidade de uma nova vida. E quando nós temos uma visão, essa visão só é concretizada quando nós mostramos, por meio de atitudes, o que Jesus fez conosco. É por isso que a declaração de Zaqueu para Jesus é tão importante. É por isso que é tão preciosa a declaração dele: eu vou dividir tudo que eu tenho com os pobres, e aqueles que eu lesei, prejudiquei, eu restituirei 4 vezes mais. Eu posso imaginar que Zaqueu era um homem realmente abastado, porque ninguém prometeria isso como ele prometeu, sem considerar o que isso significava nos seus recursos. Mas ele fala: agora eu encontrei tudo o que eu precisava, e diante do que eu encontrei, nada tem mais valor do que a vida que o Senhor Jesus me dá. Então Jesus arremata dizendo para ele: hoje a salvação chegou a esta casa. Por que que Jesus chega a declarar isto diante da decisão de Zaqueu? É porque Jesus estava corroborando a sua decisão por meio de uma declaração: agora sim, por meio das suas atitudes, é possível ver e contemplar que houve transformação. E Jesus arremata dizendo: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E se havia alguém perdido nesta narrativa, este alguém era Zaqueu. Mesmo tendo tanto, ou talvez mesmo tendo tudo, havia em seu coração vazio, que o moveu ao encontro de Jesus. Surpreendido pelo primeiro olhar, pois Jesus o encontrou primeiro, chamou-o pelo nome, deu a ele uma oportunidade, e Zaqueu aceitou, e sua vida foi transformada. Por isso Zaqueu é um pequeno homem, mas com uma grande visão, porque os seus obstáculos, sejam eles naturais, como a sua estatura, ou circunstanciais, como a grande multidão, não lhe impediram de experimentar a transformação que Jesus pôde fazer. Um grande homem, por meio da sua visão, porque ele soube se posicionar no lugar certo, o lugar onde Jesus iria passar. Um grande homem, um pequeno homem com uma grande visão, porque ele conseguiu enxergar além daquilo que seus olhos mostraram. Ele experimentou a transformação de dentro para fora. Zaqueu tem muito a nos ensinar do que é possível experimentar com Jesus. Ele nos encontra primeiro, ele nos chama pelo nome e ele nos dá uma oportunidade. Mas talvez seja necessário que você, como Zaqueu, tome a atitude certa de descer rapidamente e encontrar-se com Jesus. Zaqueu, mesmo sendo pequeno, mostrou-se um grande homem, de uma grande visão, porque ele conseguiu vencer os obstáculos, olhar na direção certa e enxergar além dos seus olhos. Nessa noite eu quero desafiar você a iniciar esta semana também como Zaqueu. Talvez dentro do seu coração exista uma necessidade. E como Zaqueu, talvez você tenha muitos recursos à sua disposição, mas o seu coração continua carente de algo que você não sabe ainda como preencher. Zaqueu nos ensina que ele ouviu falar de Jesus. E nesta noite você tem ouvido falar de Jesus desde os primeiros momentos dessa celebração. Zaqueu então corre. Ele vence os obstáculos. Ele vence a timidez, vence a vergonha, vence a estatura, vence os obstáculos físicos. Ele sobe naquela árvore e ele se coloca numa posição estratégica. Ele vai me ver aqui, porque ele tem que passar por aqui. Ele vai passar por aqui. Nesta noite você está no lugar certo, onde Jesus está passando. E acredite, antes mesmo de você olhar para Ele,
Ele já olhou para você. Isto é graça, isto é amor. E acredite, nesta noite Ele pode chamar você pelo nome e fazer um convite irrecusável. Claro, você pode recusar, você é livre. Mas quando você considera o que lhe é oferecido, considere um convite irrecusável. Jesus quer transformar a sua vida e colocar no seu coração uma esperança, algo novo, que lhe transformará de dentro para fora. Queria que você fechasse seus olhos agora para refletir, porque talvez olhando para mim você se desvie com outras coisas, mas eu preciso que você olhe para dentro de si mesmo. E é possível que nesta noite você se identifique com este pequeno homem. Cujo nome é Zaqueu. Eu quero desafiar você nesta noite, ainda que se sinta pequeno em estatura, a ter a coragem de Zaqueu, a visão de Zaqueu, de vencer os obstáculos e ir ao encontro da sua esperança. Nesta noite eu quero desafiar você a posicionar-se no lugar onde o Senhor irá passar. Este lugar é aqui e o momento é agora. E deixe-se surpreender, porque Ele já viu você e Ele quer chamar você pelo nome. Atenda ao chamado de Jesus, entregue sua vida a Ele e permita que, como Ele fez com Zaqueu, faça com você também. Ele subiu com uma carência, ele subiu a árvore com uma necessidade, e o texto diz que ele desceu com alegria. Nesta noite você pode sair daqui transformado, transformada, com o coração cheio de alegria. Há alguém entre nós, ouvindo esta palavra, sentindo o toque do Espírito Santo em sua vida, sente-se motivado e encorajado a agir como Zaqueu? Talvez você tenha entrado neste lugar com seu coração aflito, pesaroso, talvez tendo tantos recursos à sua disposição, mas você sabe que lá dentro ainda lhe falta algo. Nesta noite você pode ter este encontro com Jesus. Se esta pessoa é você, eu quero orar por sua vida agora. Ainda de olhos fechados, ou cabeça baixa, onde você está? Se nesta noite você quer, como Zaqueu, tornar-se um grande homem, uma grande mulher, por meio da visão que Zaqueu teve, enxergou além, viu mais do que a multidão, percebeu que era Jesus a sua resposta, venceu os obstáculos, subiu com uma necessidade, desceu transformado com um coração cheio de alegria. Se nesta noite você quer deixar este lugar com seu coração, com a alegria que Jesus pode lhe dar, onde você está, levante uma das mãos, eu quero orar por você. Se nesta noite você deseja experimentar, Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Há mais alguém entre nós? Deus abençoe. Se nesta noite o Espírito Santo, Deus abençoe. Deus abençoe. Louvado seja Deus por essas vidas que nesta noite estão reconhecendo que em Jesus está a resposta. Em Jesus está a alegria. Em Jesus está o novo começo. Como Zaqueu. Como foi para Zaqueu. A experiência dele é a sua experiência também. Alguém entre nós lá na galeria? Ainda aqui embaixo, mais alguém? Amém. Deus seja louvado por sua vida também, querida. Eu quero orar por vocês agora. Vocês que ergueram uma das mãos, a minha oração é dirigida a Deus em favor de vocês agora. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado por estas vidas que ao ouvirem a Tua palavra, responderam como Zaqueu. Estão vencendo os obstáculos espirituais e naturais e circunstanciais.
a vergonha, o medo, a dúvida, movidos por uma necessidade, reconhecem que em Jesus, teu Filho, está a nossa resposta. Em nome de Jesus Cristo, eu quero suplicar por essas vidas que ergueram uma de suas mãos agora, porque entenderam a tua palavra, ouviram a tua voz, sentiram em seus corações a necessidade de buscar em Jesus a palavra, a resposta, a direção, e estão se colocando no lugar onde tu estás passando. Obrigado porque tu olhastes para essas pessoas e as chamastes pelo nome e as acolheste e as convidaste para um banquete de alegria, de vida. Obrigado, Senhor. Abençoa esses corações, abençoa estas vidas, em nome de Jesus, amém. Nós vamos louvar ao Senhor, e eu quero ainda dar um desafio para você que levantou uma das mãos. Eu quero orar com você aqui à frente, se for possível, porque é muito bom abraçar você numa decisão tão importante como esta. A letra desse cântico fala que Deus sempre está na hora certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa. E é por isso que nós amamos tanto Jesus. E é o que Ele quer fazer com você. Vamos ficar de pé. Enquanto cantamos, você que levantou uma das mãos, onde você está, vem aqui à frente. Pastor Marcos estará aqui à frente também, irmã Ruth estará aqui para abraçar vocês. E nós queremos dar a você as boas-vindas a um novo começo, declarar o quanto Deus também ama você e dizer que nós amamos você, em nome de Jesus.
teus braços, recebe-as com carinho, cura as feridas, supre o coração, responde às questões e às perguntas, transborda de alegria essas vidas, usa-nos como canal das tuas bênçãos para essas vidas preciosas. Completa em nós a tua vontade, seja feita a tua vontade, hoje e para sempre, aqui e em todo lugar por onde formos. Obrigado por essa celebração, pelo privilégio e oportunidade que temos, alegria pela graça de celebrarmos a tua glória neste lugar. E por onde quer que formos, proclamando, divulgando as maravilhas do teu amor por meio do testemunho, da palavra, da vida de alegria que só Jesus nos dá. Obrigado, Senhor. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação que vem do Espírito Santo, pessoa preciosa que habita em nós, nos dirija, nos abençoe, nos fortaleça em toda a caminhada, até que Cristo volte, por onde quer que formos, até os confins da terra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, um abraço forte em estar do seu lado, uma semana de bênçãos, de conquistas e vitórias, em nome de Jesus.